Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer um maquiando o cliente. Então, para começar, nós vamos preparar a pele dessa cliente para que a maquiagem fique perfeita e tenha uma durabilidade maior. Eu comecei agora limpando o rosto dela todinho com o lenço de limpeza com retinol. Aqueles lencinho que você usa tanto para limpar a pele antes da maquiagem, como você pode usar também para retirar a maquiagem depois de pronta. Então eu limpei bem e depois eu venho hidratando toda a pele dela. Agora eu vou utilizar o hidratante Nivea Soft. Amo esse produto e também uso profissionalmente, viu? Ele é muito bom, ele hidrata bem a pele fica bem macia e eu gosto muito de utilizar ele nas clientes. É muito bom mesmo. Eu comecei passando com o pincel língua de gato. Depois eu vi que não estava me facilitando, então eu peguei um pincelzinho kabuki, comecei a espalhar e me facilitou muito bem. Depois que eu espalhei bastante o Nivea Soft na pele dela, eu venho com um outro hidratante. Esse é o Strobe Cream da MAC. Adoro, eu ponho bem pouquinho, principalmente na região dos olhos. Ele deixa a pele bem suave, com um viço bonito, dá um glow na pele também, além de fazer a maquiagem ter uma durabilidade excelente. Eu adoro esse produto. E eu uso o mesmo pincel, como vocês podem ver. E aproveito o que vai ficando no pincel, eu espalho pelo rosto. Agora eu venho com o primer com glow da Too Faced. Esse, além de ter glow, ele tem um pouco de cor. Então ele ajuda muito a não deixar o rosto branco e apesar de dar um glow na pele, não fica aquela pele chamativa. Reparem que conforme eu vou espalhando, olha o viço que fica essa pele. Os poros dela fica fechadinho e fica uma pele muito boa para se trabalhar. Aí eu espero secar, como vocês podem ver, eu aproveito o meu cartaz para abanar essa cliente. Porque nós temos que fazer a pele só quando ela estiver bem sequinha. Então, para começar, eu venho com a pastinha de sobrancelha da Anastasia na cor taupe. Coloco no dorso da minha mão para facilitar bem e deixar o pincel bem chanfradinho. O pincel ele já é chanfrado, mas quando a gente passa o produto e dá aquela apertadinha, fica muito bom de se trabalhar. Aí eu venho delineando todinha a sobrancelha dela, completo ela bastante. Eu faço isso nas duas sobrancelhas e vou igualando para ficar bem perfeitinha, porque vocês sabem que eu amo sobrancelha, né? Eu tenho um toque com sobrancelha, então tem que ficar perfeita. Agora eu venho com o corretivo da Anastasia. É uma paletinha maravilhosa que tem corretivo e também tem contorno. Eu vou com aquele mais clarinho e delimito toda a sobrancelha dela. Porque sempre que a gente usa a pastinha, sempre sai um pouquinho para fora. Então, o corretivo, ele serve, além de delimitar, ele também serve como uma borracha para apagar toda aquela pastinha que ficou para fora da sobrancelha dela. E isso dá um charme muito bonito na maquiagem. Gente, aproveita. Você que tá aí vendo, já dá o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com as suas amigas que têm curiosidade de aprender, né, uma pele profissional para fazer em casa e ela com certeza vai amar esse vídeo, porque vocês reparem que eu não estou acelerando. Eu tô deixando o vídeo no tempo normal para vocês pegarem passo a passo de como é feita essa maquiagem. E o bom é que dá para aprender bastante. É uma aula gratuita no YouTube. Agora, o que eu pego? Uma esponjinha, a menor esponjinha que você tiver, e você começa a espalhar todo esse corretivo com muito cuidado para não encostar na sobrancelha, porque senão a pastinha que você pôs pode borrar.
Então, com bastante cuidado, você vai dando batidinhas e espalhando todo esse corretivo até ficar mais próximo do tom da pele da sua cliente, porque depois nós vamos trabalhar essa pele e começando com o corretivo de camuflagem da Catarine Hill. Esse é um corretivo colorido, aquele corretivo que algumas pessoas têm dificuldade para usar. Nesse caso, a nossa cliente, ela tem algumas manchinhas vermelhas na pele, que é de espinhas ou alguma irritação que ela tem de algum machucadinho. Então, eu cobri todas essas manchas vermelhas com o corretivo verde. E agora peguei o corretivo amarelo e um pouquinho do laranja e coloquei na olheira para poder tirar bastante essa olheira que ela tem e causa uma profundidade. Agora, como esponja também pequena, da sua preferência, você vai dando batidinhas para espalhar todo esse corretivo. Primeiro você começa a espalhar do mais escuro e depois vai para o mais claro. Então eu fiz primeiro verde e agora eu estou fazendo aquela mistura do amarelo com laranja que estava nas olheiras. Feito isso, eu venho com as bases e eu vou utilizar a da MAC, a NC20 e a NC30. Eu coloquei na paleta e diluí com o diluidor da Feli Beauty. E aí eu usei o pincel língua de gato para espalhar toda a base no rosto dela. Percebem que eu vou usando pontos estratégicos para a base ficar bem espalhadinha. Passo em toda a região, principalmente no pescoço, que muitas pessoas esquecem, mas é muito importante você passar a base no pescoço para igualar o colo com o rosto. E meninas, eu amo o pincel língua de gato para aplicar a base e espalhar ela em todo o rosto. Fica muito uniforme, ele espalha com bastante facilidade. Depois eu vou com o Fix Plus e umedeço essa base para me facilitar no trabalho com a esponja. E como vocês puderam ver, eu prefiro aplicar o Fix Plus direto na pele e dar uma espirrada na esponja do que umedecer totalmente a esponja. Eu acho que o trabalho dela é muito melhor quando faz dessa forma do que quando molha ela inteira, porque eu não gosto, acho que a pele fica molhada demais e acaba demorando para secar. Então dessa forma fica bem melhor para mim. Depois que a pele tá com a base, né, toda aplicada, eu olho para ter certeza que tá toda espalhadinha. Aí eu venho com o iluminador da Morphe. Esse iluminador é um tom mais claro que a pele dela. É o C135. E vou fazendo toda a parte de iluminação com esse corretivo. Eu uso o próprio aplicador do produto. Coloco bem ali embaixo dos olhos, no nariz, entre as sobrancelhas, no arco do cupido e no queixo. Vou com a mesma esponjinha que eu apliquei a base, eu uso um lado que não esteja sujo e vou dando batidinhas até que esse corretivo fique da forma que eu quero. Pego um papel para ir tirando todo o excesso de corretivo que fica na esponja, senão ele não vai espalhar da forma adequada, ele só vai acumular o produto. Então eu vou dando batidinhas, espalhando, iluminando, tirando o excesso no papel, voltando a espalhar na pele dela. Percebem que a pele dela vai ficando bem iluminada, bem uniforme e com a iluminação perfeita. É assim mesmo que eu queria o resultado. Feito isso, eu venho com o contorno da Atelier Paris. É o Cinnamon. É a primeira vez que eu uso esse contorno e, por sinal, posso dizer para vocês que eu amei. Ele espalha muito fácil. Eu usei um pincel kabuki de contorno. Ele parece muito com um pincel de base. Então ele facilita bastante na hora de espalhar. Eu optei em usar um tom mais quente porque a pele dela ela puxa para o amarelo, então fica naquele morena média. E eu acho que o contorno mais
quente, ele dá todo o charme na hora da finalização dessa pele com o blush. Então, eu optei por essa cor. Peguei um pincelzinho menor e aproveitei o mesmo contorno, mas de forma bem suave, bem leve. Eu fiz o contorno do nariz com o mesmo produto e comecei lá do início da sobrancelha e fui até a pontinha do nariz. E eu achei que deu todo o charme nessa região do nariz dela, ficou muito bonito. Peguei a esponjinha que eu passei a base, tirei toda a marcação para começar a selar essa pele. A pele não pode ter nenhum vinquinho para ficar bem bonita. Eu peguei o pó da Kat Von D, esse é o pó translúcido. Peguei uma esponjinha molinha, aquelas que dá para dobrar nos dedos, e fui aplicando delicadamente, com bastante cuidado. Pedi para a cliente olhar para cima. Passei bem ali naquela dobrinha do nariz, porque geralmente é aonde marca, no nariz, entre as sobrancelhas, no queixo e também embaixo do contorno para ficar uma área bem iluminada. Depois que eu coloquei todo o pó translúcido no rosto dela, em todas as regiões que eu queria iluminar, eu vim com um pó compacto da Tracta. Esse pó é o ultra fino na cor Dark 12. Eu gosto muito dele para poder selar o contorno. Porque quando você usa um contorno líquido ou em pasta, depois da base, você sela com o pó, a durabilidade da maquiagem é muito melhor e muito maior. Agora eu vim com a paleta de contorno da Too Faced e um pincel menor, aqueles de sombra mesmo, e selei o contorno do nariz. Eu utilizei a cor mais fria, porque o nariz eu acho muito melhor quando faz com a cor mais fria, que dá uma naturalidade e afina melhor a região do nariz. Depois eu vim varrendo todo aquele pó translúcido com o pó compacto da Sephora na cor 20, Natural Bege. É a cor que chega mais próxima ao tom de pele dessa cliente. Então eu vou varrendo todo aquele pó com bastante cuidado, tirando toda a marcação e deixando a pele dela bem bonita, bem uniforme. Como vocês puderam ver, né? Ficou show. E para finalizar e dar aquele toque todo especial, a gente vem com o Fix Plus para tirar todo o excesso e toda a aparência de pó da pele e trazer uma naturalidade. Para arrasar nessa maquiagem, a gente pegou o blush Mineralize Warm Soul da MAC e olha só que charme que dá esse blush. Gente, fica muito lindo. Quem puder investir nesse blush, pode investir que vale a pena. Em cima desse blush eu coloquei um que ele tem uma cintilância. Esse aí é o blush, é o Peach Delight da Laura Diller. Gente, muito bonito também. Eu uso muito quando eu quero uma coisa assim mais natural e ao mesmo tempo com um glow, eu uso esse blush. Show de bola, eu indico para você. Agora o que eu vou fazer? Uma caminha de pó. Eu usei o mesmo pó da Kat Von D e a mesma esponjinha para fazer essa caminha, porque eu vou iniciar os olhos. E nos olhos eu começo usando a paleta de corretivo da Anastasia, tom mais claro, e aplico em toda a pálpebra dessa cliente. Pego uma esponjinha pequenininha e dou batidinhas para espalhar bem, ficar bem uniforme, para não ficar manchada a sombra. Para iniciar, eu pego primeiro a paleta do James Charles, da Morphe, e uso o tom branco e vou aplicando em todo o comecinho dos olhos dela, perto ali do canto da lágrima, até um pouquinho mais para dentro para selar esse corretivo. Depois que eu deixei essa região bem selada, eu venho com a paleta de framboesa da Too Faced. Gente, que paleta cheirosa, vocês não imaginam. Aí eu pego aquela sombra mais clarinha com o dedo mesmo e dou batidinhas em cima desse branco. Agora, com um pincel gordinho, eu venho com a cor marrom mais clarinha da paleta e venho esfumando todo o cantinho do olho
acima do côncavo e vou subindo até o início da sobrancelha dela, mas lembrando, esfumando bem com movimentos circulares. Repara como ficou bem esfumado. Agora eu vou pegar a sombra unitária da Tracta na cor mocha. Com um pincel um pouquinho menor, eu venho lá no canto interno do olho, bem abaixo dessa primeira sombra e venho dando batidinhas para primeiro aplicar e depois arrastadinhas e vou esfumando para fazer um degradê entre as cores e não ficar nada marcado, porque isso é o que dá todo o charme na sombra dos olhos. Um olho bem esfumado, sem nenhuma marcação. Agora eu venho com a paleta chocolate da Too Faced. Eu pego um pincel ainda menor e a cor mais escura, o marronzinho mais escuro que tem na paleta, eu venho agora abaixo daquela última sombra para fazer uma transição de cor e venho esfumando com bastante cuidado, aos poucos, com bastante paciência, para dar aquela transição do mais claro para o mais escuro. Eu volto com a primeira paleta, aquela de framboesa, e o pincelzinho maior, pego a primeira sombra que eu utilizei e faço um acabamento para ficar ainda mais uniforme. Pego também aquela paleta de chocolate, ela tem uma cor cintilante bem clarinha, então eu pego um pincel limpo e vou aplicando aquela sombra cintilante em toda a parte mais clara dos olhos, para trazer uma luminosidade. Volto com um pincel mediano, que eu usei o marrom, dou aquela limpadinha, aquela polidinha, e agora eu vou vir com um primer de sombra da Catherine Hill e vou aplicar em cima de toda aquela região mais clara para eu poder vir com os pigmentos e dar todo o charme. Tem que espalhar bem direitinho para não deixar nenhum excesso, para não criar nenhum vinco. Aí depois eu peguei o pigmento Asa de Borboleta da Cigana, número 228 ouro. Ele estava com a tampinha da Catherine Hill, mas porque foi trocado. Mas é o Cigana. Gente, esse pigmento é maravilhoso. Eu apliquei esse pigmento em toda aquela parte que eu coloquei a pastinha da Catherine Hill. Olha só como ele já fica lindo, como ele dá aquele glow, né? Então agora a gente vai fazer o delineado. Eu usei o delineador em gel da Ruby Kisses. Eu acho esse delineador bem facinho de usar. Apesar dele não ter uma durabilidade muito longa, eu gosto bastante dele pela facilidade que ele dá para fazer o delineado. Reparem que eu uso pincel com a ponta bem fininha. Eu dei o zoom agora para vocês verem como eu faço o gatinho. Eu não alonguei demais, porque ela não queria uma coisa muito longa até a sobrancelha quase. Ela queria um delineado mais suave, mas que ficasse aparente. Então eu fiz um delineado mais sutil. Agora eu mostro para vocês os cílios e a cola. Os cílios de um kit que eu comprei na internet, que vem bastante opção, e a cola é a Super Strong branca. Eu deixei os cílios secando e enquanto isso eu apliquei a máscara de cílios da Petite Pret, que veio na minha Box Charm. Eu não conheço ela, eu ainda estou testando para ver se é boa. Aí lembra que eu disse para vocês que aquele delineador da Ruby Kisses, apesar dele ser muito fácil de aplicar, ele não tem uma durabilidade muito boa? Então, o que eu faço para melhorar essa durabilidade? Eu pego uma sombra preta, nesse caso eu usei a paleta do James Charles e selo todo aquele delineador. Após isso, o meu cílios já tinha secado, então apliquei os cílios e depois que eu apliquei os cílios, eu vi a necessidade de fazer um acabamento naquele delineador porque tinha dado uma borradinha. Fui lá, arrumei e agora venho fazendo a parte de baixo. E nessa parte de baixo eu utilizei o mesmo delineador da Ruby Kisses, que ele não seca com tanta facilidade, então ele é muito bom para fazer a parte de baixo. Vocês vão ver que vai dar um acabamento todo chique. Eu optei em fazer a parte inferior preta, porque ela queria um olho bem marcado. Então foi por isso que eu utilizei o mesmo produto que eu fiz o delineado na parte superior. E depois eu venho selando com a mesma sombra preta da paletinha do James Charles,
para dar aquela selada e também ter uma durabilidade maior, a parte inferior dos olhos. E para dar um acabamento todo especial, eu vou com aquela sombra unitária da Tracta, que é a cor mocha, e com pincel lápis eu venho aplicando em toda a parte inferior dos olhos para combinar com a parte superior. Essa sombra, vocês lembram que eu utilizei, foi a segunda sombra ou terceira sombra que eu utilizei lá na parte superior, então eu quis colocar embaixo para ficar combinando. Aí o que eu fiz? Eu dei um acabamento também novamente com a máscara de cílios para deixar uma finalização mais bonita. Lembrando que aí eu já tinha aplicado os cílios, então eu também passei na parte superior para grudar os cílios dela com os cílios postiço. Voltei dando mais um acabamento no delineado e esse olho está pronto. Agora eu peguei um pincel leque bem fofinho e vim varrendo toda aquela caminha de pó que eu fiz para poder preparar os olhos. Deixei tudo bem limpinho e aí ficou desse jeitinho como vocês podem ver. Agora eu voltei com o outro olho já pronto e finalizado e agora nós vamos finalizar essa pele. Aí eu usei a paleta de iluminador da Anastasia, ela é muito conhecida, e fui no tom mais clarinho com um pincel de iluminador. Fui aplicando em toda a região que eu queria dar um glow. Olha só como vocês podem ver aí na imagem, já ficou show, né? Não satisfeita, porque a gente gosta de muito brilho, eu vim com o iluminador da MAC passando por cima de toda aquela região que eu já tinha aplicado e também entre a sobrancelha, a pontinha do nariz, arco do cupido e no queixo. Dei todo aquele acabamento, voltei com o blush Mineralize, o Warm Soul, dei aquela retocada, a mesma coisa eu fiz com o contorno, dei aquele retoque todo especial e iniciei os lábios. Eu vim com um lápis de contorno labial da Tracta, eu usei o lápis vinho porque eu queria fazer uma boca bem chamativa, então nós optamos por essa cor. Muitas pessoas falam que quando tem olho tudo, boca nada. Comigo não tem isso, não tem regra. Maquiagem não tem regra, é questão de gosto. Então nós queríamos mostrar nesse vídeo que dá sim para você fazer um olho chamativo e uma boca chamativa e fica muito glamuroso. Depois que eu apliquei o lápis da Tracta, eu vim também com o batom da Tracta na cor vinho e preenchi todinho os lábios dela. Veja como ficou muito bonito. Eu usei um pincelzinho chanfrado com a ponta reta e fui pedindo para a cliente abrir um pouquinho a boca para me facilitar na hora de aplicar o batom e não ficar borrado. Para dar um toque especial, eu peguei o batom vinho da Beauty e passei só naquele meinho para dar um tom mais clarinho. Apliquei um gloss da Tracta, tudo com o mesmo pincel para ficar um pouco mais molhadinho, com aquela aparência bonita. Vim com Fix Plus, apliquei em todo o rosto dela e aí finalizamos essa maquiagem com o Jelly da Too Faced na cor dourada. Reparem que eu mudei ela de posição porque estava batendo o sol, estava atrapalhando bastante a iluminação e a gravação. Então apliquei em todo o colo e espalhei. Depois eu vim com o iluminador da Anastasia e passei em toda a região alta para poder dar uma finalização mais bonita, ficar um glow mais charmoso e também fica muito bonito nas fotos. A gente passa nesse ossinho que é mais elevado, nos ombros, bem assim no meio em direção ao seio. E assim ficou o resultado da maquiagem e do colo iluminado. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar umas fotos de antes e depois para vocês. Se gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com a sua amiga que quer aprender a fazer uma maquiagem passo a passo e detalhe por detalhe. Meus amores, beijos, muito obrigado por ter ficado até agora. Fiquem aí com as fotinhos. Não esqueça de ir lá no meu Instagram, Espaço Ju Ferrari, e me seguir.
vocês serão muito bem-vindos. Até o próximo vídeo. Beijos, bye! I sound really fine 아무렇지 않은 척